Ok. Na paz, graças a Deus, hoje continuamos com o estudo bíblico e na semana passada terminamos o versículo 21. Para quem não tem visto os outros vídeos, estamos a estudar o Evangelho segundo João, estamos no capítulo 3 e hoje vamos a estudar a partir do versículo 22. Graças a Deus. Na semana passada vimos como foi esta conversa tão importante entre Nicodemos e Jesus. Nós conhecemos muito este versículo, que é o versículo 16, não é? Este é um versículo muito conhecido, mas poucas vezes lembramos eh, de onde surgiu, não é? Ou seja, que foi no meio da conversa entre o Senhor Jesus e Nicodemos. Lembramos do versículo, mas não lembramos em que momento foi o Senhor Jesus que disse, né? Muito bem. Agora, antes de esquecer, vamos começar e relembrar um bocadinho do que foi a aula passada, não é? Que falávamos que o Senhor Jesus é a luz, não é? Que veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz. E aqui explica por qué en estos versículos, para quien quiser ler depois o quiser ver o vídeo anterior. Aquí explica, en resumidas contas, que sejamos crentes o no, cuando estamos en error y no queremos que las personas saiban, ¿no? Por naturaleza nos afastamos da luz. ¿Por qué? Porque a luz que Jesús puede trazer, pode mostrar os nossos erros. Claro que o Senhor Jesus não faz isso com o alvo de nos fazer mal, ao contrário. A palavra que muitas vezes falamos que é redarguir, que o Espírito Santo faz isso nos crentes, quer dizer trazer à luz as coisas, expor, corrigir. Mas esse expor é como o intuito de corrigir, de trazer à luz algo que está mal, ou nos fazer conscientes de algo que está mal em nós, que não sabemos, ou que não queremos saber. E quando já é passado através da luz de Cristo, se realmente somos, se nos arrepentimos e procuramos o Espírito Santo ajuda, ele nos muda. Isso é o arrependimento. Acabar com essas coisas e nos curar. É como quando vamos ao médico. Às vezes não queremos mostrar o que está mal em nós, mas ele tem que ver para poder diagnosticar e que sejamos curados. É a mesma coisa. Temos que ter essa confiança com o Senhor Jesus de mostrar essas coisas, essas feridas, para que ele consiga curar. Muito bem. Vamos para o versículo 22. Aqui diz, não é? Outro testemunho de João Batista. Vamos, já sabemos a dinâmica. Vamos pegar cada quem um versículo. E na segunda volta, vamos fazer perguntas e respostas. Desta vez, vai começar a irmã Rebeca, depois 23 a irmã Paula e se houver tempo é o 24. Vamos. 22. Sí. ¿Puedes poner la letra más grande en la pantalla? Ok. Pronto. Já está. Isso, isso. Muito bem, muito bem. Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia. Estava aí com eles e bautizava. Ora, João batizava também em Enon, junto a Salim,
porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Vou fazer uma pequena pausa antes dos comentários, porque vamos ver se estes lugares aparecem no mapa. Já temos falado isso desde o capítulo 1, eh, que tem lugares da Bíblia que já não existem, que não se sabe onde quiera, que se tem algumas ideias, mas não se tem certeza. Vamos ver se en Enom aparece. Olha aí, acho que este mapa está em inglês. Ajá, mas olha, aqui está. Bom, em inglês é Ainon, mas Salim continua igual. Então vamos ver este mapa. É a mesma coisa. Aí, que de repente já não consegui me movimentar. Aqui está. Salim e Ainon, ou Enom. Salim se tem, como vemos, essa interrogação é porque não se tem certeza absoluta. Os dois se tem uma proximidade, não é? Vamos ver outro mapa. Lembre mais ou menos onde que estava, não é? Naim. Lembremos da viúva. Gadara. Pronto. E aí tem outras coisas. Vamos ver outro mapa. Como já sabemos que não se tem certeza, então é bom consultar mais um mapa. Olha, aqui estava Galileia, o Rio Jordão. E aqui estava, supostamente neste mapa, João Batista. Vamos ver outro mapa. A ver, este mapa. Este mapa diz que Salim e Ainón estavam talvez aqui. Aqui continua Galileia, o Mar Morto, este rio que é o Jordão que liga o Mar de Galileia com o Mar Morto. Aqui diz que está mais ou menos aqui. E deixa ver se esta por aqui aparecia no outro mapa e o restante não. Vamos ver um terceiro mapa. Mas são parecidos, olhem. Só que en este mapa Salim y Ainón estaría más próximo del río y en este otro mapa estaría un poco más afastado. Na mesma não há nenhum problema, né? Sempre que não seja assim uma diferença muito grande, tudo está em ordem. Vamos ver aqui. Será que neste outro mapa já temos alguma outra ideia diferente? Olha, aqui está Betábara, Jericó. Ah, olha, os três mapas mais ou menos são a mesma coisa, ou seja, estava aqui o Mar Morto. Aqui já, deste lugar já temos visto no capítulo 1, que estava próximo. E faz sentido este porque é Judeia, não é? Que Judeia é no sul do que foi antigamente o reino de Israel. E Salim e não mais ou menos aqui. Olha, aqui também aparece perto do rio. Aqui está o monte Gilboa ou Gilboa, não é? Este monte, que também aparece na Bíblia. E Sicar, olha aqui aparece Sicar, Samaria. Ou seja, ainda não chegaram a Samaria neste mapa. Este de Filadélfia já deve de ser algo mais posterior, o Monte Nebo, que também aparece na Bíblia. Muito bem. Isso é para ter contexto, ou seja, estavam aqui e quando fala o Senhor Jesus com Nicodemos, parece-me que estava em Cafarnaum, que se vemos o mapa é o número 7, não sei se conseguem ver, aqui está o 7. Também Cafarnaum já sabemos que não se sabe exatamente. Tanto Cafarnaum como, deixem ver se aparece por aqui, Tiberíades tampoco se sabe por ser Tiberíades. Há alguns teólogos que comentam que Cafarnaum talvez foi arrasada, desapareceu,
porque eles eram muito duros. E até o Senhor Jesus falou, não é? Capernaum, se em outros lugares tivessem tantos milagres como em ti, já faz tempo que todo mundo tivesse aceitado, recebido a salvação, não é? Ou seja, eles eram duros, por mais que tinha milagres, não aceitavam, não queriam. E até o Senhor Jesus disse, não é? Que nenhum profeta é bem aceite na própria terra. E se cumpriu, não é? Porque era o próprio Senhor Jesus e em Galileia eram muito duros. Enfim, continuemos. Então, esse foi o contexto. Às vezes é bom ver o mapa, ter essa curiosidade para imaginar, não é? Para ver como é que era a ruta do Senhor Jesus. E faz sentido que em breve vamos ver em alguns dos outros capítulos mais o percurso do Senhor Jesus. Continuemos. Agora sí, versículo 22. Preguntas y comentarios. Versículo 22. Dice que después disso foi Jesús como sus discípulos a terra de Judea, estaba ahí con ellos y bautizaba. Bueno, en los evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre están narrando la palabra de Dios. Recordemos que esa es la revelación, la inspiración, la guía que da el Espíritu Santo. Bueno, esos escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran cómo nuestro Señor Jesucristo recorría aldeas, ciudades, ranchos, pequeñas comarcas y grandes ciudades. Y nosotros pensamos que caminaba muchísimo. También pudo haber usado un caballo, un burro, un asno. Pero él dice que iba el Señor Jesucristo con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo ahí, dice, y bautizaba. Pero más adelante dice que él personalmente no bautizaba, sino que mandaba a sus discípulos que bautizaran. Y dice, y estuvo con ellos. Es lo que él narra. Muito bem, exatamente. Lembre-me isto para o futuro. Vamos ver, agora que estamos estudando João, quantas vezes se menciona isto, não é? En este diz que o Senhor Jesus batizava, não é? Mas a observação da irmã Rebeca é muito interessante. Há inclusive pastores e teólogos que discutem sobre isso, se o Senhor Jesus batizava ou não batizava, ou era um dizer que realmente ele estava com os discípulos, mas os que batizavam eram eles. Mas pronto, lembrem deste, e sempre que encontremos uma observação assim, vamos a fazer, pronto, uma contagem, mais uma didática, não é? Porque só Deus sabe se o Senhor Jesus batizava pessoalmente ou não, não é? Mas isso tanto faz, porque o João Batista disse algo muito certo, que o Senhor Jesus é quem batiza em espírito e fogo, não é? E inclusive João Batista comentou que isso era mais importante, não é? Porque até o João Batista disse, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Pronto, lembremos isso. Seja que o Senhor Jesus batizava em água ou não, aqui nesse diz que sim, vamos ver os outros. O importante é o que comentou o próprio João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, não é? Que o Senhor Jesus é quem batiza em espírito e fogo, não é? Fogo é símbolo do Espírito Santo, a isso nos referimos. Pronto. 23. Vamos, irmã Paula. Aqui diz o versículo 23, né? Porque primeiramente, antes de Jesus começar
a pregação, antes de começar o seu ministério, era só João que batizava, e aqui os discípulos, ou Jesus já estava a batizar, mas João continuava também a batizar, e ele estava provavelmente um bocado longe, não é? Porque ele escolheu Emon, não é? Cidades que nós estivemos a ver há pouco. E porquê? Porque havia ali muitas águas, porque João batizava, ele próprio diz, né, que batizava em água e Jesus batizava em espírito. E é assim, quando nós estamos lá, eu estou a pensar, porque é que será que ele escolheu? Porque assim, o país, ele tem muitos rios, não é? Ele escolheu, se calhar aqui não era assim um lugar de muita pesca, com muitos pescadores, não sei porque é que ele terá escolhido, mas o que é certo é que havia ali muitas águas, não é? E as pessoas vinham ali e eram batizados. Mas, é assim, se calhar as pessoas que viviam ali perto, não é? Ou também eram sítios que tinham muita população e ele escolheu, não sei o Pois, porquê da escolha destes dois lugares, mas ele sabe, pois, é isso. E eram batizados. O importante é que eles eram batizados, não é, amém? sim, o importante é que eles se arrepentiam, porque João batizava em água para arrependimento, bem, está escrito desde o Arrependimento. capítulo 1. E o Uhum. Senhor Jesus, ele, o batismo que o Senhor Jesus traz, não é? É no Espírito. Ou seja, ya comentamos que aquí no estamos para ser partidarios de uma doutrina u outra, mas comentaré as Uhum. duas para que ninguém fique em dúvida e já cada quem decide, não é? Que pensar. Mas por isso é que se comenta algumas igrejas que existe o batismo en agua y o batismo en espíritu, no Espíritu Santo, naturalmente. Por esta situação de João e o Senhor Jesus, e que se o Senhor Jesus não batizava em água, que se sim, que não, que se é isso, né? E tem outras igrejas que Uhum. comentam, não, não, já depois que o Senhor Jesus foi para o céu e etc., que cumpriu a missão dele, então, a partir daí, que quando somos batizados em água, e já recebemos os dois, né? Como se que não há dois, é só um e já. E então, Mesmo. os que pensam na outra linha, que tem dois batismos, não é? Eles retomam o que dizem Atos, não é? Não, não só em Atos, sino nas cartas do Novo Testamento, que várias vezes se evidencia que sim, que tinha pessoas batizadas ali, não é? No meio das cidades, assim, que visitavam. E aconteceu mais do que uma vez que eles, os novos cristãos, já batizados, chegavam com Paulo ou com os apóstolos e comentavam: mas ninguém nos disse nada do Espírito Santo, não é? E que há outro batismo e que... Então nós queremos saber, não é? Queremos que nos ensinem. E aí já o Paulo várias vezes ensinou isso, não é? Tipo, completou o ensinamento que aqueles novos crentes receberam antes, mas porque eles não conheciam do Espírito Santo e bem foi esclarecido. Enfim, isso é o que se comenta tanto em umas igrejas como em outras. Já cada quem tem que consultar com Deus e perguntar ao Espírito Santo que é o que se passa, não? Por aí também tem outro comentário que se diz, não é? Que sim, quando somos salvos, como dice a Biblia, bem dice, Deus começa a morar em nós, ou seja, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está conosco, não é? Desde que o Senhor Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo, porque não íamos estar sós, não é? Enfim, o Espírito Uhum. Santo mora em nós desde que somos salvos. E quando é o que se chama, os que acreditam nisso, né? O do batismo com o Espírito Santo, é que, pronto, como crentes,
com a ajuda de Deus, começamos a evangelizar, não é? Mas, em específico, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, e também, porque uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, e outro, o que vou dizer, que é os dons do Espírito Santo, que o Paulo fala em mais de uma carta disso, por certo, comenta que estes dons do Espírito Santo, de forma mais simples de perceber, é como se fossem poderes. Agora que está muito na moda isso dos super-heróis, né? É como se fossem poderes sobrenaturais de parte de Deus, mas não são para uso próprio. Ali diz, não é para benefício próprio, é segundo Deus, que o Espírito Santo é Deus, né? Determina quantos dar a cada crente, se dar ou não dar, porque pode ser que não dá, não é? E se dá, é para benefício da igreja e para que a obra de Cristo, de Deus, avance muito mais, claro, porque são coisas sobrenaturais. E quem quiser ver mais a lista e aprofundar nisso, pode ver as cartas de Paulo. Com mais calma e orar e meditar no Senhor. E já que Deus indique para cada pessoa se é uma coisa ou é outra. Sim, na eternidade nós vamos saber, não é? O Senhor nos vai mostrar isso. E esperemos, ainda mais importante, que realmente Deus nos utilize para fazer milagres, não é? Para operar essas coisas surpreendentes. Isso seria mais importante porque se vemos na África, na China, na Índia, em outros países, muitas vezes muitas pessoas aceitam ao Senhor Jesus porque veem os milagres. As pessoas às vezes precisam ver, não é? E ouvir coisas que nós podemos testemunhar de forma pessoal, ou seja, eu posso dizer o que Deus já fez através de mim, o que eu vivi, não é? Ou seja, não só teoria, não é? De contar histórias passadas, que são, é bom, porque é um fundamento da fé, mas já dizer de forma pessoal, Deus fez isto comigo e assim, é algo, não tem valor, não é? Lá diz Tiago sobre isso, muito bem. E é isso. Agora, 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Lá está. Já aqui João, o apóstolo, já nos está a dar, como quem disse, um spoiler. Nos está a adiantar o que vai acontecer. João Batista vai ser lançado na prisão. Vamos ver quando chegamos lá. Se a memória não me falha, acho que nesta carta, espera um bocadinho. Nesta carta não se menciona muito mais de João Batista. Claro, tampoco é que se mencione pouco, graças a Deus, já, bom, carta, evangelho. Este evangelho já começou a falar de João Batista, a diferença de outros, não é? Mas já não vamos saber muitas outras novidades de João, já está próximo da morte. Mas, enfim, e faltam poucos minutos para acabar a primeira sessão. Vamos fazer o intervalo e voltamos. Se for necessário esperar os 9 minutos aqui do Zoom, eu vos aviso. Se não, nos vemos em breve, tá bem? Já voltamos do intervalo e também já se integrou a Elda. E vamos começar outro grupo de versículos. A Elda vai ver o versículo 25, a irmã Paula o 26, a irmã Rebeca o 27, e se houver tempo eu vou ver o 28. Sim. Pronto, vamos. Vamos porque eu tenho vontade de chegar até o 30 porque é um dos que eu gosto mais. Tá bem. Houve então
uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, é-lo batizando, e todos vão ter com ele. 27. Uhum. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada por de Deus, Do del céu. cielo, del Uhum. céu. Uhum. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Muito bem, vamos para as perguntas e comentários. 25. Está a dizer que, así como já tinha acontecido de que muitos faziam perguntas e tinham dúvidas, mesmo os discípulos, entre eles mesmos, com João, também com Jesus aconteceu, mas agora era uma coisa de um judeu acerca da purificação, coisas que eram importantes para os judeus, mas que pronto tinham de ser faladas para eles compreender verdadeiramente o significado ou a importância disso e não fazer só por um mandamento de homens, né? Sino que começassem a entender o que Deus queria de aquele facto. Muito bem, agora versículo 26. 26. Aqui os discípulos de João e foram ter com João e disseram: o João e um judeu. Os discípulos de João, não é? Foram ter com João e disseram-lhe: aquele além do qual tu vão informar João, não é? Que Jesus, que eles se referem como aquele de quem João já tinha dado testemunho, não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai, e todos vão ter com ele, assim, quando eu estava a ler, dá a impressão que eles estavam assim um bocadinho com inveja de Jesus, né? Como quem diz, quer dizer, agora estamos a perder, estamos a perder pessoas para. Estão aí mais pessoas a serem batizadas por ele do que por João. É a sensação que dá aqui, não é? De que eles estão a. E todos vão ter com eles, mas assim nós já vimos atrás que João continua também a batizar, não é? Porque primeiro, antes de Jesus, só ele é que batizava, não é isso? Pois. E exatamente, ou seja, mas aqui é bem interessante. Esse acontecimento no Jordão entre João Batista e o Senhor Jesus foi realmente, devió ter sido algo impressionante, porque já tinha passado algum tempo desde o evento, desde o batismo do Senhor Jesus, e ainda estes discípulos se lembravam. João, claro que se lembrava, porque ele que presenciou tudo, não é? Mas os discípulos também, e a certidão disso é que o João Batista ele batizava muitos, tanto lá na cidade embaixo, que era perto do Mar Morto, e cá acima, que era ainda o Jordão, mas era mais para cima, e mesmo que ele batizava continuamente, e ainda nas cartas do Novo Testamento vemos outras pessoas que conheceram a testemunha de João Batista, que quer dizer que ele fazia uma obra grande, graças a Deus. Mesmo assim, se lembravam perfeitamente do que aconteceu com o Senhor Jesus. Foi algo relevante.
Outra coisa interessante é que mesmo que o próprio João Batista dice isso de que o Senhor Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e nesse instante, e ainda reafirma, este é aquele que eu disse para vocês, este é o Messias que eu estou a anunciar. Então, nessa hora dice a Bíblia, não é, que dois dos discípulos dele foram logo ter com Jesus. E se vemos mais para frente, houve outros também de João Batista que foram ter com Jesus. Aqui o interessante de tudo isso para mim é porque estes discípulos que ainda estão a trazer estas perguntas para João, esta informação, porque ainda não tinham ido com Jesus. É algo muito interessante para mim. Se o próprio João Batista diz: Ele é o Messias, eu anuncio, eu falo dele, ele é o meu mestre, é o Filho de Deus, ele é quem tira o pecado do mundo, tem que ir e seguir ele. Mesmo assim, é interessante para mim e que eles próprios lembravam de tudo isso, ainda não foi suficiente para eles ir com Jesus. É interessante. E pronto, ainda como disse a irmã, não é? Eles tinham este tipo de zelo, não? Este receio de ver como o João, o mestre deles, o rabi deles, começava a perder seguidores. E esta frase, eu gosto muito desta frase. E todos vão ter com ele, com quem? Com Jesus, não é? E todos vão ter com ele. Isso é algo muito bom vê-lo para nós, porque realmente Jesus é a luz do mundo e, 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 e todos queriam ver ele. Muito bem, continuemos. 27. 27. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Aquí recordemos que era Juan el Bautista, hijo de dos sacerdotes, de Zacarías y Ana. Y era un bebé, un embrión, ahí, un cigoto, lleno del Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista era un profeta, el profeta del Mesías. Lo que él decía era la palabra de Dios, porque era un profeta, un enviado de Dios y el profeta del Mesías, o sea, el que preparó el camino del Señor Jesucristo. ¿Y qué está diciéndole al pueblo, a sus discípulos, a los judíos y a los otros, a los extranjeros que creían en él y se bautizaban ahí en el río Jordán? Ahora recordemos que no nada más bautizaba en Elim, ¿y dónde? ¿En qué? Elim En y Betábara. sino, Ujú, ajá, en Betábara, y eran ramificaciones, eran partes del río Jordán. ujú, Entonces ellos recorrían muchas ciudades, recorrían muchos pueblos y ciudades. Él predicaba y profetizaba del Mesías prometido, del Hijo de Dios, del único verdadero, del Dios de Israel, el prometido. Bueno, pero ¿qué dijo? Ningún hombre puede recibir algo si no le fuere dado del cielo. ¿A qué se está refiriendo? Al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías prometido. ¿Qué iba a hacer? El Padre lo envió y dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. También dijo el Señor Jesucristo más adelante y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice, la doctrina que yo os hablo, enseño, ese conjunto de mandamientos, ese conjunto de enseñanzas, sus prodigios, maravillas, señales, dice, toda esa doctrina no es mía, sino es del que me envió a salvar, del que me envió a predicar y a dar testimonio de la verdad. Toda mi doctrina, dice, la he escuchado de mi Padre y así se las he dado, se las he transmitido. Yo no vine por mí mismo, sino que el pan del cielo que descendió del cielo, dice, les fue dado porque el Padre me envió.
Entonces, a eso se refería Juan el Bautista. Nadie puede hacer algo, nadie puede tener un ministerio, nadie puede salvarse si esa obra no viene de Dios Padre, viene del cielo, viene de la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo siempre lo dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y también dijo algo muy hermoso cuando resucita victorioso. Dice que la segunda o tercera vez que se aparece a los 11 discípulos, ya Judas Iscariotes ya se había ahorcado, ya había sido crucificado y había resucitado. Y estaban juntos, escondidos, con miedo, no querían abrirle la puerta a nadie, estaban ahí tal vez en un sótano. Bueno, ¿qué les dijo? Se apareció en medio de ellos, siempre habló de paz, él es príncipe de paz, Jehová Shalom, que no tuvieran miedo, ánimo, dice, yo soy ánimo cuando camina sobre el mar de Galilea. Y bueno, les dice, paz a vosotros. Y dice que como mi Padre me envió, o sea, el Padre lo envió, descendió del cielo, es el pan vivo del cielo, su doctrina es la palabra de Dios, evangelio de salvación, su obra. Así como mi Padre me envió, así yo os envío. ¿Y qué? A los 12 discípulos y a los demás, a los 70 y luego los 120 en el Pentecostés. Y luego dijo Pablo, después de todos, de más de 500 hermanos. Dijo Pablo ahí en Corintios y en Romanos, después de todos esos 500 hermanos que ya se reunieron, convertidos, bautizados y ya confirmados por el Espíritu Santo, dice, luego se me apareció a mí. Pero dice en Juan, Juan 21 y 21, dice, después de esto dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, Juan, el Señor Jesucristo, él siempre habló con la verdad. Y dice, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y decía el Señor Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad de la palabra de Dios, del evangelio de salvación, del mensaje de salvación, y la verdad os hará libres. Y entonces, por eso él dice, nadie puede recibir algo, o una obra, un ministerio, un estudio, un trabajo, un empleo, una casa, una familia, un hogar, si no le fuere dada de arriba, ¿de dónde? Del Padre, del cielo. ¿Y qué es lo que confirma? Pues nuestra vida misma, nuestra misma conducta, nuestra manera de hablar. Señor Jesucristo dijo en los evangelios, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso estamos escudriñando la palabra de Dios. Nadie puede recibir nada, si no le fue dada del cielo donde está el Padre, del reino de Dios, el reino del Padre, el reino de los cielos. Si no lo recibe del Padre, pues entonces nada vale. Y dijo, también dijo el Señor Jesucristo, si alguno viene a mí, es porque el Padre lo ha traído hacia mí. ¿Sí? Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae hacia mí. Entonces, toda esa obra, ese evangelio, la palabra de Dios, los ministerios, el estudio, el trabajo, nuestros hijos, una casa, nuestros alimentos, no nada más el pan espiritual, sino el pan físico, el alimento. No podemos recibir nada si no viene de Dios Padre. Bueno, ya, hasta aí. Muito bem. Então, continuamos. João, vós mesmos me sois testemunhas de que disse, o que já comentava a irmã Paula. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Lá está. O que comentávamos, não é? De Miqueas, de Marcos, Lucas, de vários profetas antigos também comentavam isto, não é? De voz de um que clama no deserto. E aquele que preparar o caminho do Senhor, a senda que endireita, que vai aplanar, não é? Mas muito bem. E depois, eu vou encerrar com estes. Aquele que tenha a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Para compreender não é? A esposa é a igreja de Cristo. Lá vemos
que o próprio João fala disto várias vezes nas cartas, e quando estudemos o Apocalipse, já sabemos que a esposa é a igreja, e todos os que são salvos, não é? De todas as eras, épocas, lugares. E o esposo é o Senhor Jesus, porque inclusive lá está a própria parábola que o Senhor Jesus disse das virgens e o esposo, né? Que é uma referência de quando o Senhor Jesus volte para nos buscar, e depois vão ser as bodas do Cordeiro, não é? Enfim, mas o amigo do esposo, esse seria João Batista, não é? Que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, e essa minha alegria está cumprida. Eu gosto muito disto, não é? Porque João está a ver que o Senhor Jesus, todo, como disse aqui, não é? Todos vão tras ele, todos vão ter com ele, não é? Ou seja, todo mundo queria ouvir ao Senhor Jesus, todo mundo queria entregar-se ao Senhor Jesus, procurava a salvação, a cura. Claro, ya depois vamos ver essa parte de que muitos por interesses diversos, mas todo mundo procurava ao Senhor Jesus, e o ministério do Senhor Jesus crescia, não é? E crescia. Lá está. E esse era o gozo de João Batista, que a missão dele já estava feita. Ele preparou o caminho, muitos dos... E ele fez um bom trabalho, porque muitos dos que seguiram ao Senhor Jesus, primeiro foram discípulos de João, e de João Batista. E isso é uma alegria, porque ele cumpriu tudo o que estava na profecia, ou seja, assim como disse Paulo, eu corri a boa carreira, já estudamos essa carta, não? Isso está em 2 Timóteo. Eu cheguei à meta, eu lutei a boa batalha e venci, não é? E eu guardei a fé, não é? A coroa me espera. E é a mesma coisa com João Batista, ou seja, ele estava com gozo de ver que o trabalho dele foi feito, graças a Deus, e foi bem feito. Tanto assim que alguns dos discípulos de João Batista foram os apóstolos que o Senhor Jesus escolheu. Ou seja, ele fez um bom trabalho, graças a Deus. E essa é a alegria, não é? Nós deveríamos ser assim também, como João Batista e como o Paulo, o apóstolo Paulo, que poder dizer, já, meu gozo está cumprido, minha alegria está cumprida. Corri a boa, lutei a boa batalha, não é? Venci, corri a boa corrida, cheguei à meta e guardei a fé. E finalmente, tanto como Paulo, também João Batista disse, não é? É necessário que ele cresça e que eu diminua. E este é dos meus versículos preferidos, talvez vai ser o versículo que vamos ver hoje. Eu gosto muito deste, muito deste. E é o que nós deveríamos fazer, não é? Há muitos que se preocupam de que, ai não, os pastores, não, é que os congregantes vão para outra igreja, ai não, que ou alguém na igreja, não, que eu faço tudo e quem fica com o crédito é o tal irmão, que, que a oração que Deus escutou foi a minha, mas quem recebe o dízimo é outro, o, percebem? Ou seja, sempre esse desejo de aparecer, de ser reconhecido, de ficar com o crédito, o qual está mal. Tudo isso está mal. Porque aqui o que eu disse o João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Inclusive, quando os próprios discípulos de João Batista falaram, não é? E todos vão ter com ele. E o João Batista responde, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, nem sequer fico com inveja, nem chateado, nem triste. Não, ao contrário, alegria. O contrário de tristeza, alegria. E olha que ele sabia que já ia ser o fim dele, que já estava próximo, porque disse, é necessário que ele cresça e eu diminua, como
o próprio o apóstolo Paulo, que ele próprio já também sabia mostrado pelo Espírito Santo, e está escrito nas cartas, que o Espírito Santo indicou ao Paulo, ao apóstolo Paulo, que já os dias estavam contados, que dessa luta que estava a ter, dessa prisão que estava também o Paulo, que ele não ia sair dessa vez. Olha, que sabemos que essa história de que Silas e Paulo estavam na prisão e que louvaram a Deus e que todas as celas foram abertas e muitas outras testemunhas de como sempre um anjo, o Espírito Santo, Deus mesmo, de muitas maneiras ele foi livrado. Mas dessa vez o Espírito Santo mostrou para Paulo, não, desta é a última, mas tem um propósito, não é? Que, olha, não vão te fazer nada, não vai sair daí, já desta não sais, não é? Já daqui a pouco, até o próprio Paulo escreve, não é? Eu já vou ser entregue, vou ser um sacrifício vivo, como está escrito em outros versículos na Bíblia. Realmente esse é o sacrifício vivo. Meu sangue vai ser derramado. Ele já sabia que o sangue dele ia ser derramado. Mas esse é o sacrifício e o cheiro suave para Deus. Ou seja, é um propósito. Minha vida e o meu sofrimento é um propósito e uma oferta da minha parte para Deus. Ou seja, isso já é outro nível assim bem muito épico. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas o Espírito Gloria a Santo Dios. deixou algo muito claro para Paulo e também para João Batista. Eles, na mesma que tu não vais sair daqui, eles não vão poder te tocar até que tu fales com todos os que eu quero que fales. E lá diz, não é, que aqueles que estavam no pretório, todos ouviram a mensagem de salvação de parte de Paulo. E Paulo também falou com autoridades e reis, que inclusive um deles, acho que era o Félix, que disse, olha, quase me persuades, né? Ou seja, estiveste assim de que eu acreditasse em Jesus, assim. Ou seja, a palavra de Deus se cumpriu, que ele falou para reis e para autoridades e para o imperador e para todo o pretório, e, e ninguém fez mal nele até cumprir essa última missão. E com João Batista foi a mesma história. Aqui já eu não vou, não sou eu que mostra aqui o final adiantado, mas foi o próprio apóstolo João que escreve aqui, não é? Que ainda não tinha sido lançado na prisão. Também João Batista foi o mesmo. O Espírito Santo deviu ter mostrado para ele, apesar de que vamos ver que ele duvidou um pouco, mas isso é normal, não é? Porque ele estava em um aperto bem difícil, mas enfim. Que também João Batista testificou, evangelizou praticamente ao rei de Israel também, assim como Paulo com as autoridades, também João Batista. Inclusive a Bíblia diz que o rei não queria matar a João Batista, vamos ver isso, né? Ele não queria, lá está, que ele não queria mais, pronto, já está. Tampouco Pôncio Pilatos queria matar ao Senhor Jesus, mas já sabemos, também como crentes, quando decidimos honrar a outro homem, ao invés de honrar a Deus, acontece isso. Pôncio Pilatos sabia perfeitamente que Deus era que o Senhor Jesus, que Deus era inocente, e só se lavou as mãos e preferiu ficar bem com os homens. O rei que matou também a João Batista. Ele gostava de João Batista, pior ainda, e não queria matar João Batista, porque sabia que era um servo de Deus. Ele sabia e tinha até um bocadinho de temor de Deus, apesar de ser como era, não é? O rei este. E mesmo assim, o rei preferiu outra vez agradar os homens antes que Deus, e a barbaridade que fez, não é? E conosco é igual, pensamos que não somos como aqueles autoridades e reis. Não, nós somos idênticos. Quando preferimos agradar aos homens antes que Deus, é isso mesmo que fazemos, a mesma coisa. Como se entregássemos ao Senhor Jesus e estivéssemos no lugar de Pôncio Pilatos. Mas é algo que temos que refletir e finalmente. Nossa alegria é minguar e que Ele cresça. Essa é nossa alegria.
que de uma maneira ou outra o nome do Senhor Jesus seja glorificado, anunciado e espalhado, não é? Conhecido. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. Enfim, por aqui ficamos. Já é um bocadinho tarde, desculpem porque me estendi. Vamos ver rapidamente o TPC. Hoje vamos fazer 2 exercícios de leitura. Hoje não vamos ver gramática como tal, é leitura. O que ficou pendente na página 36 da irmã Paula e o versículo da Bíblia, que este é o 30, que eu quero muito, 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 porque eu já disse dos meus preferidos e seria uma barbaridade não treinar esse versículo, que sabem que eu nunca vi, é dos meus preferidos e nunca vi em grego, que bárbaro. Ai, ai, que dor. Vamos ver. Que barbaridade. Bom, aqui está. Ficou assim em 2 partes, então eu vou colocar aqui no translator, só para que fique grande. Já sei que o translator não vai traduzir, mas olha, detectou que é de grego, mas não é o grego moderno. Aqui está. Este é o versículo 30. Ekeinon dei, assim por partes. Ekeinon dei auxainen eme de elapusthai. Un poco difícil. Ekeinon dei auxainen. Vamos ver palavra por palavra para que ninguém fique na dúvida. Aqui vamos. Espero que esta ferramenta um dia esteja em português, não é? Seria muito bom. Eu vou pesquisar um dia se há uma em português. Convém a ele, ekeinon. Dei quer dizer necessário. Ou seja, como diz aqui, é necessário que ele cresça. Ou seja, é necessário para ele. É necessário para ele crescer e que eu diminua. É mais ou menos o que diz em português. Em grego, não é bem idêntico, mas vamos praticar então. Dei quer dizer necessário, obrigatório, não é? Imperativo. É necessário, exaunem é crescer. Crescer, exainem, crescer. Emem é a mim. De é como... vou explicar. En portugués tenemos ese tipo de expresión. Por un lado, esto. Voy a dar un ejemplo. Por un lado, los discípulos de João dieron una noticia má. Mas, por otro lado, João ficou alegre y dice que era necesario el minguar para el Señor Jesús crecer. ¿Percibieron? Cuando tenemos este tipo de palabra de, que às vezes do lado esquerdo pode ser um me e de, é este tipo de comparação. É como dizer, nesta mão tenho isto e nesta outra isto. São comparações. Esse é o significado do de, né? Então, por um lado, é necessário de para ele crescer. Aqui não está nem conjugado exaunem, está sem conjugação, é verbo exaunem. E a mim, e a mim, minguar. Minguar é elatusai. Eu tinha lido mal antes. Elatusai. Então, é que não dei exainem. Necessário que ele cresça. E a mim, bom, vírgula, a mim, por outro lado, minguar. Ou seja, em grego é ainda mais simples. São só que 6 palavras, não é?
É que não dei examen. É necessário ele crescer. A mim, por outro lado, minguar. Uhum. Ficou claro? É que não dei examen e me de elatusai. Elatusai. Este está un poco difícil porque o sigma é o sigma antes do z. Então seria pronunciado elatusai, não é? Sai, mais ou menos. É isso. Então, algum voluntário para ler é necessário que ele cresça e a mim minguar e que eu mingue. Quem gostaria de treinar? Algum voluntário? A Irmã Rebeca está a apontar para a Irmã Paula. Sí, Irma Paula, Irma Paula. Oye, pero maestro, otra vez repítelo en griego. Está muy cortito, ¿eh? Está Sim, sim. chiquito, bocadinho. En En portugués griego, y otra vez. en español son muchas palabras en esta frase, mas en griego es así, bien simples. Eu vou ler uma vez. Uhum. Diga, Irmã Paula, tudo bem? É difícil a frase, né? Não é assim, não creio Nada, que não é fácil. não. Olha, ânimo. É keinon. Por que se dice keinon? Porque tem aqui o espírito para fora. Olhem o espírito aí. É keinon dei. Ok. Este é delta, então é mesmo como se fosse um D. É keinon dei. E outra vez este é au, porque o espírito outra vez está para fora. Au. E este o xi. Uy, ya fiz aquí esta era. Ah, aquí está. Este o xi. Este de aqui, xi. Então é auxanen. Nen, por quê? Porque temos aqui new e temos outra vez new. Então, dei auxainen. Auxainen. Eme. Por que se pronuncia eme? Porque outra vez temos um espírito para fora, o espírito fraco, suave, não é? Eme. Te. Y la única palabra que es un poco difícil es esta de aquí, más no es para tener miedo, es fácil. El tú, ate tú es fácil. El tú, sai. El tus, sai. Si quieren dividir para que fique más fácil, es tipo el tus, tus, con o sigma al final, tus, y en la última sílaba o sai, que sabemos que no es un D, como en inglés o te haga, sai. Que no es nentai, tampoco es dai, es sai, sai. Es como si, como a serpente que faz. Até é engraçado fazer assim, mais pronto, sai. Ela, tus, sai. Ela, tus, sai. Se querem fazer uma pequena pausa, mas não exagerem, pode ser. Ela, tus, sai. Até conseguir uma pronúncia melhor. Então, outra vez. É que não dei exainen, que exainen crescer. E estás em conjugação. Olha, né? E que não dei auxainen me de elatus dai. É necessário a ele crescer e a mim minguar. É mais como se traduz direto. É mais fácil, mas em português ficou bonito, não é? Poético. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pronto. Muito bem, já foi muita prática e temos menos de 3 minutos. Então, é a vez da Irmã Paula para encerrar bem esta sessão. Força, Irmã Paula. Corajosa, corajosa. Eu sinceramente, ela é tu stai. É isso a última, a única que consegui. Mesmo ela tu stai. Tá bem? Exatamente. Olha, a mais difícil ela conseguiu. Eu consegui a mais difícil, né? Mas a primeira é. Ai, É que não não. dei É que não. É que não dei
Ao, Auxane, Auxane, aux, Auxaner, ajá, E, U, M, M, D, 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 ujú. D, Electus, sai. Ah, bravo, bravo. Bravo, bravo. ¿Qué Gloria a quer dizer? Deus, glória a Deus. Dei quer dizer necessário. Necessário a ele Sério. que ele cresça, né? Necessário é o dei. Necessário Ela, que ele ai, cresça, isto é crescer. E a mim, bom, a mim, por outro lado, minguar. É necessário ele crescer e a mim minguar. Esse é o versículo de hoje. Muito bem. Vou pôr no grupo Muy e bien, que gloria a tenha Deus. excelente semana. Sí.